Renascido um dia antes do apocalipse, eu não estoquei comida nem construí um abrigo. Em vez disso, vim ao Starbucks para tomar um café tranquilamente, porque eu sei que em 2 horas e meia, inúmeras cartas cairão do céu. Naquela época, todos os alimentos, fontes de água e vários suprimentos na Blue Star perderão sua eficiência original. Para sobreviver ao apocalipse, você só pode contar com os suprimentos obtidos dos cartões e várias habilidades de talento. Após a chuva de cartas, sangue e luta chegarão. Com a queda de corações cor de sangue, o apocalipse chegará oficialmente. Já é quase meia-noite e quase não há ninguém nas ruas. Quando o tempo apontou para as 12 horas, um rugido soou como se viesse de fora do planeta, seguido por inúmeras cartas caindo como uma tempestade. As cartas têm cores diferentes: branco, verde, azul, prata, ouro. Residentes próximos saíram de suas casas um após o outro, olhando para as cartas com os olhos cheios de dúvidas, enquanto eu freneticamente pegava as cartas, sem escolher nada. Não importa a cor das cartas, todas são colocadas em uma mochila. Estes são o início do apocalipse. Recursos estratégicos extremamente importantes podem maximizar a taxa de sobrevivência no fim do mundo. Originalmente, isso fez minhas pupilas se contraírem. Na chuva de cartas caindo do céu, 2 cartas brilhavam com luzes coloridas e estavam caindo suavemente para a frente. Eu rapidamente corri para a frente e prendi firmemente a carta colorida na minha palma. Carta da lenda colorida. Desta vez, fiz uma grande fortuna. 1 hora depois, a chuva de cartas finalmente parou, e eu enchi com sucesso mais de 1 dúzia de cartas. As cartas em várias ruas próximas foram quase todas embolsadas por mim sozinho. Uma estimativa grosseira é de mais de 10.000 cartas. Neste momento, mais e mais pessoas começam a sair para pegar cartas. Para evitar atrair a atenção, dirigi para longe da rua de pedestres e fui para o hotel que havia reservado antes. No quarto, tirei 2 cartas coloridas e murmurei em meu coração: é melhor me dar uma carta de talento, e então virei uma delas. A carta de talento Super Corpo de Recuperação pode curar feridas em um tempo extremamente curto. Os cantos da minha boca se curvaram freneticamente. É realmente uma carta de talento, e é este talento. A comunidade onde eu estava na vida anterior já havia encontrado. O ataque do detentor do talento Super Recuperação quase destruiu todo o exército. Finalmente, depois de pagar um preço doloroso de centenas de pessoas, o detentor do Super Recuperação foi eliminado. Eu rasguei a carta colorida diretamente, e de repente uma onda de calor se espalhou por todo o meu corpo. Todo o meu corpo estava cheio de força. Então eu virei a segunda carta. Depois de ver o texto claramente, de repente, fiquei sem palavras em meu coração. Na verdade, era uma carta de pequena casa imóvel. No momento, não tenho planos de me estabelecer em um lugar. Então eu guardei a carta da pequena casa e tirei 10 cartas de ouro. Tenho que dizer que a qualidade deste lote de cartas de ouro é muito alta, seja força física super forte ou lutador de socos pesados. Ambos pertencem ao talento de Avatar nos cartões dourados, que são extremamente úteis no início do apocalipse, enquanto o significado estratégico da lâmina negra e da pequena van habitável. Não há necessidade de dizer muito, um é para fortalecer a capacidade de ataque e o outro é para a capacidade de movimento. Pode-se dizer que é perfeito. Depois de aprender os 4 talentos dourados, adormeci lentamente. Às 8 da manhã de um dia, o céu originalmente azul de repente ficou preto, e dezenas de milhares de gotas de sangue caíram do céu. Inúmeras criaturas humanoides sangrentas saíram correndo das gotas de sangue e correram para a pessoa mais próxima, mordendo loucamente. De repente, gritos ecoaram por toda a cidade. Neste momento, eu estava na janela, com uma expressão extremamente calma. O cenário lá fora não era nem um aperitivo para mim, um sobrevivente que viveu no apocalipse por 5 anos. Justamente quando eu estava planejando organizar meus cartões, a porta do quarto foi repentinamente aberta e uma jovem caiu. 3 zumbis de sangue a seguiam. A jovem gritou e estendeu a mão: me salve. Ao ver isso, saí correndo e resolvi os zumbis de sangue com 3 socos fortes. A jovem ficou apavorada. Olhando fixamente para os 3 corpos de zumbis de sangue caídos, olhei para a mulher à minha frente ligeiramente atordoado. Ling Vanyer. Ling Vanyer ficou surpresa. Você me conhece? Eu sorri. Claro que conheço uma grande estrela. O rosto delicado de Ling Vanyer corou, um pouco culpada. Que grande estrela. Nem mesmo uma estrela de 3ª categoria. Na minha vida passada, conheci Ling Vanyer meio mês após o início do apocalipse. Foi com a ajuda dessa mulher que mal consegui sobreviver.
Mais tarde, a comunidade onde estávamos foi invadida por uma onda de zumbis, e nunca mais a vi desde então. Estritamente falando, Ling Vanyer já salvou minha vida e ela é uma das poucas pessoas boas no ambiente apocalíptico. Olhei para Ling Vanyer. Por acaso, estou precisando de alguém. Você quer se juntar à minha equipe? Ling Vanyer quase não hesitou. O ambiente lá fora é complicado agora e há monstros, e este homem na frente dela parece muito forte, é obviamente muito mais seguro ficar com ele. Então ela balançou a cabeça decisivamente e concordou. Ao meio-dia, quando Ling Jin, a rua originalmente silenciosa. De repente, apareceu uma equipe formada por humanos, todos carregando armas. Os zumbis de sangue ao redor perceberam a atividade humana. De repente, eles rugiram e se aglomeraram, mas o poder de combate desta equipe não era uma brincadeira. Dezenas de zumbis de sangue nem sequer chegaram perto. E foram cortados em pedaços. Que incrível! Ling Vanyer estava assistindo à agitação pela janela e não pôde deixar de gritar. Estamos aqui, socorro! Franzi a testa. Neste momento, é tarde demais para fazer qualquer coisa, porque os olhos da equipe já se voltaram para cá, no saguão do hotel. Todos olharam para Ling Vanyer, com olhares excepcionalmente fervorosos. Ling Vanyer, e eu sou seu fã. Inesperado te ver aqui. Ling Vanyer perguntou educadamente. Olá. Para onde vocês estão indo? Claro, caçar zumbis de sangue. Senhorita Ling, gostaria de vir conosco? Somos muito fortes. Ling Vanyer estava um pouco confusa. Não deveríamos procurar um lugar seguro agora. Por que provocar aqueles monstros ativamente? Zolvei sorriu. Há cartas dentro dos corpos daqueles zumbis de sangue. Se tivermos sorte e conseguirmos uma carta de habilidade azul, a chance de sobrevivência será muito maior. Eu recusei diretamente. Não precisa, podemos nos proteger bem. Vamos voltar. Zolvei perguntou sem rodeios. Irmãozinho, espere, você conseguiu quantas cartas ontem à noite? Tem alguma azul ou prateada? Eu me virei, eu tenho algumas cartas. Dizendo isso, ele pegou mais de 10 cartas de prata. De repente, os olhos de todos se encheram de ganância. Zolvei engoliu em seco. Deu um sinal para as pessoas atrás dele e, em seguida, sua expressão mudou. Não adianta você ter tantas cartas sozinho. É melhor nos dar, e nós as guardaremos para você. Ling Vanyer então percebeu e apressadamente disse. Nós podemos guardar bem. Senhorita Ling, é melhor vocês entregarem obedientemente, não nos forcem a agir. Eu curvei meus lábios. Você quer adivinhar por que eu colocaria essas cartas de prata no meu corpo, em vez de usá-las eu mesmo? Zolvei ficou atordoado. O que você quer dizer? Eu estalei meus nós dos dedos. O que quero dizer é que vocês vão morrer. Haha, você está delirando? Somos tantos. Zolvei não tinha terminado de falar quando sentiu uma escuridão diante de seus olhos, seguido por uma perda completa de consciência. Todos ficaram chocados. Este jovem usou apenas um soco para esmagar a cabeça de Zolvei. Zolvei tinha talento prateado. Como ele poderia morrer assim, sem sequer ter a chance de revidar? O que eles não sabiam era que eu vivi no Apocalipse por 5 anos inteiros, e minhas habilidades de combate eram de nível mestre. Sem mencionar que tenho vários talentos de primeira linha, mesmo que não tivesse, não seria difícil matá-los instantaneamente. Eu peguei uma carta de ouro e a rasguei. É a vez de vocês, vou aproveitar para testar se a lâmina está afiada. No segundo seguinte, uma espada negra sinistra apareceu na minha mão, arma de carta de ouro, Black Blade Zanjin. Todos estavam um pouco em pânico e começaram a falar, espere, vamos sair daqui imediatamente. Eu ignorei, brandi a Black Blade Zanjin e mergulhei na multidão. 2 minutos depois, todos os membros da equipe estavam mortos. Olhando para o chão cheio de cadáveres, Ling Vanyer não aguentou e se ajoelhou no chão vomitando. Ele nunca imaginou que este homem, aparentemente gentil, fosse tão cruel e implacável em seus atos. Depois de vomitar, não se esqueça de revistar o corpo e pegar os cards para mim. Dito isso, embainhei minha espada. Sem olhar para trás, subi as escadas, deixando Ling Vanyer sozinha, chorando e vomitando no saguão. 10 minutos depois, Ling Vanyer veio até mim com dezenas de cards. Desculpe, não vou mais ser intrometida. Acenei com a mão. Não tinha intenção de culpar Ling Vanyer. Afinal, o apocalipse tinha acabado de começar e poucas pessoas conseguiam se adaptar tão rapidamente. Em seguida, mudei de assunto e disse, você precisa se lembrar constantemente de que está em um mundo apocalíptico, sem restrições legais. A maldade da humanidade será completamente liberada. Uma beleza do seu nível, caindo nas mãos daqueles homens.
Ser estuprado em grupo é o resultado mais leve. Ling Vanyer parecia um pouco confusa. Mesmo no apocalipse, existem pessoas boas. Eu sorri. Eu admito, mas não muitas. Nas próximas horas, passamos por vários grupos de humanos, alguns grandes, outros pequenos. E Ling Vanyer, tendo aprendido com a experiência anterior, inteligentemente aprendeu a ficar calada. Ao entardecer, o vento trouxe o cheiro sangrento de longe. Está quase escuro, é hora de se mexer. Murmurei para mim mesmo, então joguei 5 cards de prata para Ling Vanyer. Ling Vanyer virou os cards de prata um por um. Descobriu que todos os 5 cards eram, sem exceção, aura de aprisionamento. Ling Vanyer pode ser tola, mas é uma pessoa inteligente. Imediatamente, ela ficou um pouco impotente. Isso significa me treinar para ser uma ferramenta. Eu ri. Você não entende. Ser uma ferramenta é bom. Não só pode trazer grandes benefícios para as pessoas ao seu redor, mas também tem uma certa capacidade de se proteger, caso você seja capturada por outras equipes. Eles também não se disporão a te matar. Ling Vanyer assentiu e começou a estudar um por um. Depois, nós dois transferimos mais de uma dúzia de mochilas de montanha para a entrada do hotel. Joguei um card de ouro de trailer para frente. Um trailer de tamanho médio apareceu de repente. O card de ouro transformou-se em um pequeno trailer. As luzes dentro do trailer brilhavam como o dia. Ling Vanyer, bebendo café e desfrutando do ar-condicionado, continuou a classificar os cards de forma organizada. Ao lado dela, estava o jantar. 4 caranguejos cozidos no vapor do card azul, uma bacia de lagostins picantes do card azul. Ling Vanyer, mordiscando a pata de caranguejo, chegou ao banco do passageiro da frente e perguntou: para onde estamos indo? Se você quer saber, temos tantos cards que durariam 1 ou 2 anos. Não há necessidade de correr mais riscos. Encontrar um lugar para se esconder é o caminho certo. Eu balancei a cabeça, querendo sobreviver a longo prazo neste mundo pós-apocalíptico. Devo procurar ativamente por recursos. Arme-se o máximo possível. Se você não tiver mais recursos, você certamente morrerá. Ling Vanyer perguntou novamente: então, por que escolher agir à noite? Eu sorri calmamente. Porque os Blind Wet são mais violentos à noite, a qualidade das cartas que caem é maior e um novo tipo de monstro aparecerá à noite. Ao mesmo tempo, a comunidade do Jardim das Rosas, com o uso de cartas de eletricidade. A comunidade restaurou o palácio. Sob a luz, o senso de segurança das pessoas aumentou. Centenas de residentes explodiram em aplausos. Não é à toa que é o Xiong. Ele é incrível. No futuro, você será o líder da nossa comunidade. Você deve nos liderar para sobreviver neste mundo. Irmão Xiong é incrível. Liu Xiong acenou com a mão para a multidão. É fácil. Não se preocupem, contanto que eu, Liu Xiong, esteja aqui, aqueles Blind Wet não conseguirão chegar perto de vocês. Nosso irmão Xiong é uma pessoa com talento dourado. Matar Blind Wet é tão simples quanto comer e beber água. Vários subordinados de Liu Xiong adicionaram mais elogios. Li Miao, você nunca sonhou que o homem que você sempre desprezou também teria um momento de ascensão. O olhar de Liu Xiong pousou em uma jovem mulher curvilínea. Eu vou te dar outra chance de escolher. Você está disposta a se casar comigo agora? Li Miao estava fria. Liu Xiong, guarde essa sua cara de vitorioso. Você só teve sorte de pegar uma carta dourada. Nós também podemos pegar cartas no futuro. Do que você está se gabando? Você diz que eu estou me gabando? A expressão de Liu Xiong mudou. Ele correu para agarrar a gola de Li Miao. Se não fosse por mim, vocês todos teriam sido comidos pelos Blind Wet. Como você ousa falar comigo assim? Solte minha filha. Liu Xiong, o que você quer fazer? Os pais de Li Miao, robustos, correram cegamente para impedi-lo. Liu Xiong estreitou os olhos. Um desejo assassino surgiu em seu coração. Ele chutou a cabeça da mãe de Li Miao com força. Com um estalo, ela nem teve a chance de gritar e morreu no local. Ah, Liu Xiong! Os moradores ficaram chocados. Eles não esperavam que Liu Xiong fosse tão cruel. Mãe, esposa, pai e filha de Li Miao gritaram de dor. Liu Xiong lambeu os lábios, agarrou o cabelo de Li Miao e atirou do corpo. Você me desprezou, não é? Você me criticou pelas costas, não é? Hoje, eu vou te mostrar que eu sou tão íntegro que cheguei a rir alto enquanto desabotoava o cinto e me levantava. Os moradores de Baiyumin não conseguiam olhar. Todos viraram a cabeça. Nesse momento, ninguém percebeu que em um canto escuro, havia um corpo enorme.
Estava correndo em direção ao bairro a uma velocidade de 10 km por hora. Atrás dele, seguia dezenas de zumbis cambaleantes. E, neste momento, dentro do trailer adaptado, já que o novo monstro, o demônio noturno, é tão aterrorizante. Por que ainda estamos procurando problemas com ele? Ling Vanyer, depois de ouvir Qin Lang sobre a descrição do demônio noturno, ficou completamente paralisada. Velocidade alta, força grande, defesa alta. Exceto pelos olhos não conseguirem ver, todos os outros atributos estão basicamente no máximo. Alto risco representa altos ganhos. O demônio noturno, no mínimo, pode soltar um cartão de prata. Se tiver sorte, pode soltar um cartão de ouro ou até mesmo um cartão colorido lendário. Estamos quase chegando. Daqui a pouco, você se esconde no carro e liga a aura. O trailer virou e entrou na vaga de estacionamento do bairro Rosa. As luzes do bairro piscavam. No enorme espaço aberto, dezenas de zumbis estavam mordendo loucamente um corpo. No meio da horda, estava deitado um monstro enorme. Aquele é o demônio noturno. Ling Vanyer cobriu a boca, incapaz de imaginar como os humanos poderiam vencer esse monstro. Apaguei silenciosamente os faróis do carro. Peguei a espada negra e desci. Quando a distância entre os dois lados era de 20 metros, os zumbis sentiram o cheiro do sabor de um visitante indesejado. Eles largaram o delicioso banquete e rugiram para atacar. Qin Lang calmamente cortou com a espada. 6 zumbis foram divididos ao meio. Ao cortar novamente, mais 5 foram mortos. Mais de 20 zumbis foram mortos sem sequer tocar em Qin Lang. O demônio noturno soltou uma língua grossa como um braço de carne. E lentamente virou o corpo para encarar Qin Lang. Comparado aos zumbis, ele tinha uma certa inteligência. O instinto lhe dizia que o humano à sua frente era muito forte. Ele precisava ter cuidado. Qin Lang sacudiu a água ensanguentada da espada negra e deu o primeiro passo. O demônio noturno também se moveu, avançando em direção a Qin Lang como uma pequena colina, agitando loucamente garras afiadas de 2 pés de comprimento. Tenha cuidado. Ling Vanyer cobriu a boca. Svi. Qin Lang deslizou e se escondeu sob o demônio noturno. O corte da espada negra de repente golpeou para cima. Sem qualquer suspense, o corpo do demônio noturno foi perfurado e caiu no chão. Mas ele não morreu. Em vez disso, ele lutou loucamente no chão, querendo se levantar e lutar novamente. Qin Lang não lhe deu uma chance. Correu e socou com força seu rosto monstruoso e distorcido. 1 soco, 2 socos, 20 socos. No final, a cabeça do demônio noturno foi esmagada à força. Ufa! Qin Lang soltou um suspiro de ar turvo. Ling Vanyer acenou com a mão. Venha cá. Ling Vanyer saiu do carro e correu, assustada. Suprimindo o desejo de vomitar, ele começou a procurar por espólios nos corpos. 9 cartas brancas. 4 cartas verdes. 2 cartas azuis. 3 cartas prateadas. Veio de um demônio da noite, um pouco pobre. Qin Lang está muito insatisfeito. Mas agora é apenas o começo. Esta noite é longa, vamos procurar nos corpos. Talvez haja cartas. Ling Vanyer respondeu e começou a procurar na pilha de corpos. Uau, realmente há algumas esquecidas. Um saco de dezenas de cartas. Ling Vanyer gritou animada, segurando um pacote de cartas. Abaixe-se! Qin Lang gritou alto. Ling Vanyer inconscientemente desviou para o lado. No segundo seguinte, uma bala atingiu o local onde Ling Vanyer estava antes, deixando uma cratera profunda. Em uma residência no 6º andar. Droga, nem acertei. Liu Xiong amaldiçoou em voz baixa e se preparou decisivamente para atirar uma segunda vez. Mas quando ele olhou através da mira do rifle e viu o jovem segurando a faca preta, seus olhos se encontraram. Um medo sem precedentes surgiu do fundo do seu coração. A sensação era como se ele estivesse sendo observado por um animal selvagem feroz. Pará! No momento em que a bala foi disparada, Qin Lang correu e se escondeu em um ponto cego de tiro. Liu Xiong ordenou com um olhar sombrio. Vocês mantenham o corredor. Matem qualquer um que ousar subir. Sim, chefe. Vários capangas imediatamente saíram com suas armas. Do outro lado, Qin Lang chegou ao ponto cego de tiro do segundo prédio, com uma expressão terrivelmente sombria. Se ele não tivesse a habilidade de visão noturna, Ling Vanyer teria morrido completamente agora. Qin Lang, você está bem? Ling Vanyer, escondida atrás da lata de lixo, gritou apavorada. Estou bem. Espere aqui e não corra. Enquanto falava, Qin Lang examinou o prédio à sua frente. Era um padrão. Prédio residencial de 6 andares sem elevador, com 3 apartamentos por andar.
Subir do primeiro ao sexto andar. Levaria apenas 2 ou 3 minutos no máximo. Mas Qin Lang não seria tolo de se arriscar. E se houvesse muitos humanos aprimorados no prédio? Se todos atacassem juntos, seria problemático lidar com eles. O mais importante é que os talentos que ele possui atualmente são difíceis de resistir a armas de fogo. Qin Lang pegou um monte de cartas prateadas e azuis do bolso interno do casaco e rasgou uma das cartas prateadas com um sorriso. No segundo seguinte, Qin Lang tinha um explosivo na mão. Este explosivo de carta prateada era frequentemente usado por Qin Lang em sua vida anterior para explodir sangrento. Extremamente poderoso. Depois de retirar o explosivo, Qin Lang encontrou outro em uma carta azul. Drone de controle remoto. Ele pendurou o explosivo no drone, acendeu-o e controlou o drone. Voou direto para o sexto andar. Vários capangas de Liu Xiong já estavam emboscados no corredor do sexto andar com armas, apenas esperando que alguém subisse e desse uma rajada de balas nele, mas eles nunca esperaram que um drone voasse direto para cima do corredor espiral. Que diabos, droga, explosivos! Corra! Quando descobriram o explosivo aceso, era tarde demais para correr. Bum! Com um estrondo, todos os vidros do prédio foram estilhaçados. Que? Liu Xiong estava no sexto andar, separado do explosivo apenas por uma porta de madeira. Embora a explosão não o tenha ferido diretamente, o enorme estrondo causou zumbido temporário em seus ouvidos. Através da fumaça, ele vagamente viu uma figura passar. Venha! Se você tiver coragem, entre. Eu matei zumbis e não tenho medo de nada. Os olhos de Liu Xiong estavam cheios de sangue. Ele levantou a arma, mirou na porta e gritou. Qin Lang, encostado na parede, sorriu e jogou uma bomba de melão que segurava na mão há 3 segundos. Granada de mão. Bum! Após a explosão, houve um silêncio mortal na sala. Qin Lang olhou para o corpo incompleto perto da janela. Não havia muita alegria em seu rosto depois de derrotar o inimigo. A guerra queima dinheiro, a guerra do fim do mundo queima cartas. Nesta batalha que durou menos de 3 minutos, ele usou 2 cartas prateadas, explosivos e granadas. Uma carta azul. Seria mentira dizer que não doeu, afinal, nem mesmo o senhorio tem comida de sobra. É melhor que seu garoto tenha reforçado acima da carta prateada, caso contrário, eu vou perder dinheiro. Qin Lang murmurou para si mesmo e cortou a cabeça do cadáver com uma faca. Depois de revistar rapidamente os cartões espalhados pela sala, ele deixou a cena. O que acabou de acontecer? O que explodiu? Lin Van'er viu Qin Lang sair ileso e perguntou preocupada. Então Qin Lang jogou algo fora casualmente. Lin Van'er não tinha visão noturna como Qin Lang e não sabia o que era. No segundo seguinte, ela levantou a mão para pegá-lo. Quando descobriu que era uma cabeça quebrada em sua mão, ela gritou instantaneamente. Nini! Qin Lang riu. Você tem que se acostumar lentamente. Esta cabeça é útil. Vamos levá-la de volta. Qin Lang estava dirigindo o pequeno trailer. Deu uma volta no bairro do Jardim das Rosas, matou mais de uma dezena de cadáveres de sangue solitários e saiu decisivamente depois de confirmar que não havia nada para lucrar neste lugar. Para que serve essa cabeça? Ling Van'er olhou para a cabeça que foi forçada a não ser embrulhada com uma cara de desgosto. Qin Lang não respondeu à pergunta dela, mas de repente pisou no freio. Ling Van'er percebeu que algo devia ter acontecido. Apresse-se e, através da janela do carro, ela viu uma cena inesquecível para o resto de sua vida. 200 metros à frente. Há um enorme coração sangrento de 5 ou 6 metros de altura batendo constantemente, cercado por centenas de cadáveres de sangue vagando sem rumo. Ling Van'er cobriu a boca, seus olhos cheios de medo e choque. Era a primeira vez que ela via sangue. O que é isso? Senha de vingança? Ling Van'er ficou surpresa por um momento. Qin Lang não estava com pressa de destruir este sangrento. Originalmente, seu plano era olhar para o leste, ir para a cidade de Hai onde Su Xiaoni estava para encontrá-la, e matar demônios noturnos no caminho e limpar alguns sangrentos de pequena escala. Mas os planos não conseguem acompanhar as mudanças. Em um cruzamento, ela descobriu um gigante sangrento que estava prestes a se transformar. Ela naturalmente não estava disposta a ir. Você deve saber que a taxa de lançamento de cartas após a transformação do sangrento é mais de 10 vezes maior do que a do sangrento comum e do demônio noturno. Não há razão para perder melões para pegar gergelim. O único problema agora é que ela não sabe quanto tempo terá que esperar para que o sangrento se transforme. Se o cadáver de sangue da facção sangrenta se mover em direção ao lado direito do cruzamento e correr para lá,
No segundo seguinte, uma série de tiros densos soarão e a horda de cadáveres será esmagada como um saco de pano esfarrapado. Uma equipe humana apareceu no espelho retrovisor, com um total de 7 pessoas, 5 homens e 2 mulheres, todos vestindo uniformes de combate azuis. Empunhando armas, Qin Lang pegou um binóculo militar e examinou-o cuidadosamente. Quando ela viu claramente o rosto do líder, ela se sentiu um pouco estranha. Ela conhecia o líder desta equipe humana. O nome daquele homem é Wang Feng. Ele era um rico de segunda geração antes do Apocalipse. No início do Apocalipse, ele formou uma equipe relativamente forte. A razão pela qual Qin Lang tem uma memória profunda é porque a comunidade onde ela estava na vida anterior teve conflitos acirrados com a equipe de Wang Feng por causa da disputa de cartas. Em certa medida, eles são inimigos. Nunca esperei encontrá-lo aqui. Parece que meu renascimento causou um efeito borboleta. O sangrento vai ser roubado? Ling Vanyer sussurrou. Não é tão fácil. Qin Lang largou os binóculos e balançou a cabeça. Com o nível atual de fortalecimento humano, é difícil causar danos ao sangrento avançado, especialmente este feio que está prestes a se transformar em um coração negro. Um ataque precipitado só os fará morrer de forma feia. No cruzamento, Wang Feng não sabia que sua morte era iminente. Com elegância, ele carregou seu rifle até a cena sangrenta. Nossa, essa é a maior cena sangrenta que já vi. Derrubar essa coisa definitivamente renderá muitos bons cartões. A membro da equipe Lian lembrou. Irmão Wang. Não temos muitos cartões de munição. Estamos realmente desperdiçando-os nesta cena sangrenta? Ele estava preocupado. Não muito tempo atrás, eles haviam destruído uma cena sangrenta de tamanho normal, embora tenham recebido alguns cartões de prata. Até mesmo recompensas de cartões de ouro, o consumo também foi enorme. Os cartões de munição em suas mãos estão quase esgotados. Essa coisa sangrenta parece uma fina camada, mas sua vitalidade excede em muito a dos zumbis de sangue. Centenas de balas não são suficientes para explodi-la. As balas devem ser usadas com moderação. Vamos usar isso. Wang Feng tirou uma dúzia de cartões verdes do bolso. Depois que todos viram claramente o que eram os cartões, seus olhos brilharam. O que eles estão fazendo? Eles ainda estão bebendo neste momento. Como a distância era muito grande, Lin Vanyer não tinha binóculos. Só conseguia ver vagamente Wang Feng. Coisas em forma de garrafa de vinho apareceram em suas mãos. Para sobreviver no apocalipse. As pessoas que começaram a contra-atacar os zumbis de sangue não são estúpidas. São coquetéis Molotov. Qin Lang elogiou sinceramente. Usar coquetéis Molotov para queimar a cena sangrenta? Lin Vanyer piscou seus grandes olhos de Kazilan e perguntou. Para lidar com cenas sangrentas comuns, muitos coquetéis Molotov podem resolver o problema. Qin Lang fez uma pausa. Mas para lidar com esse tipo prestes a se transformar, sem mencionar os coquetéis Molotov, o poder dos explosivos e detonadores será muito reduzido. Todas essas pessoas terão que explicar isso aqui. Depois de ouvir as palavras de Qin Lang, um traço de medo brilhou no rosto de Lin Vanyer. Estamos apenas assistindo? Lin Vanyer sussurrou. Qin Lang olhou profundamente para Lin Vanyer. Deixe de lado o complexo de ajudar os outros e respeite o destino dos outros. Enquanto os dois conversavam no carro, Wang Feng e os outros já haviam colocado coquetéis Molotov ao redor da cena sangrenta gigante. Havia 100 garrafas. Então eles recuaram um pouco e atiraram em um dos coquetéis Molotov, fazendo um estrondo. O coquetel Molotov explodiu, formando uma enorme bola de fogo, engolindo instantaneamente a cena sangrenta gigante. A cena sangrenta gigante que foi atacada de repente soltou um grito agudo, mas parou depois de apenas 10 segundos. Wang Feng e os outros se levantaram em desordem, resmungando, assustando seu pai. Como essa coisa ainda explode? Quase o fez explodir. Espere, isso não está certo. Um membro da equipe encontrou algo errado e apontou para a cena sangrenta gigante. Velho Og, olhe. O coquetel Molotov parece não ter efeito sobre ele, apenas queimou uma camada externa. Wang Feng fechou a arma calmamente. O gigante sangrento nas chamas realmente teve apenas a camada externa queimada até ficar preta. Além disso, não causou maiores danos. Essa coisa tem uma pele tão grossa. Wang Feng ainda estava xingando, e a expressão facial de um dos membros da equipe mudou drasticamente. Ele acendeu o instrumento protótipo em sua mão e gritou, não, não está bom, muitos mortos-vivos sangrentos. Estamos cercados. Assim que as palavras caíram, a pacífica encruzilhada jorrou milhares de mortos-vivos sangrentos. Eles cambaleavam e alguns mortos-vivos sangrentos caíram acidentalmente enquanto corriam.
Eles foram instantaneamente pisoteados em polpa por seus semelhantes atrás deles. Esses mortos-vivos sangrentos que ouviram o grito sangrento eram como um exército correndo para resgatar o imperador, investindo furiosamente contra o inimigo. Fogo! Os inimigos de Wang Feng atiraram uns contra os outros. As balas choviam, varrendo os mortos-vivos sangrentos em pedaços. No entanto, o número de mortos-vivos sangrentos era tão grande que rapidamente romperam o cerco, acompanhado por um grito. Um membro masculino da equipe foi derrubado por um morto-vivo sangrento com apenas metade do corpo restante enquanto trocava o carregador e arrastado para a multidão de cadáveres. Em um instante, ele foi mordido em pedaços. Os rostos dos 6 restantes mudaram drasticamente. Lidar com dezenas. Mesmo um único morto-vivo sangrento, eles tinham certeza de aniquilá-lo, mas agora eles estão enfrentando milhares de mortos-vivos sangrentos. As balas não são suficientes. Continuar aqui não é diferente de esperar pela morte. Me sigam. Não é sem razão que Wang Feng pode se tornar o capitão. Ele mirou na direção. Rasgou decisivamente um cartão de prata, brandindo o cartão de prata e a espada samurai e cortando ferozmente a multidão de cadáveres. Os mortos-vivos sangrentos furiosos apenas aumentaram sua velocidade de corrida. Sua capacidade de defesa não era diferente dos mortos-vivos sangrentos normais e eles não conseguiam resistir à lâmina afiada da espada samurai. 7 ou 8 mortos-vivos sangrentos foram imediatamente cortados em pedaços. A segunda pessoa na equipe é chamada Zolveime. Ele é um homem forte que fortaleceu sua força física e força do braço. Suas balas acabaram. Ele jogou fora o rifle à vontade e rasgou um cartão imitando o que o outro fez. A arma fria que ele escolheu foi um meteoro. Várias cabeças de mortos-vivos sangrentos floresceram enquanto ele brandia. E assim, a pequena equipe de 6 homens, com Wang Feng e Zolveime como núcleo, abriu à força um caminho sangrento através da multidão de cadáveres. E Qin Lang, que testemunhou tudo isso, estava um tanto divertido. 4 estradas na encruzilhada. Para onde vocês não podem ir? Por que vocês têm que ir para o meu lado? Apesar da pequena casa móvel estar, ela também não consegue resistir ao ataque da maré de cadáveres. Eles parecem ter nos descoberto. Lin Vanner estava preocupada. Esconda todas as cartas e preparem-se para entreter os convidados. Qin Lang instruiu com calma. Wang Feng e seus companheiros naturalmente notaram um impressionante veículo recreativo durante a fuga, algo que obviamente só existiria após o apocalipse. Seus olhos brilhavam de excitação. Abra a porta! Ajude-nos! Wang Feng gritou. Rápido, entrem! Qin Lang pediu a Lin Vanner para abrir a porta do carro. Assim que os 6 entraram cambaleando no veículo, ele pisou no acelerador. O pequeno veículo recreativo, como um trator, celebrava sua sobrevivência. Ele não podia deixar de pensar na morte de Xiao Li. Ele não pôde evitar um suspiro. Ele olhou para a decoração do carro e para Lin Vanner, que parecia um pouco perdida. De repente, seus olhos brilharam. Espere um pouco. Você é Lin Vanner. Lin Vanner hesitou. Sim, não esperava encontrar uma celebridade viva. Os outros se entreolharam. Todos cumprimentaram Lin Vanner, o que a deixou um pouco lisonjeada. Ela era apenas uma atriz de 4ª categoria. Da mesma forma, você teve sorte em conseguir este veículo recreativo. Na pior das hipóteses, é um cartão bom, certo? Zolveime se sentou no banco do passageiro e tentou conversar com Qin Lang. Embora ele parecesse entusiasmado, seus olhos estavam cheios de desdém e ganância. Qin Lang murmurou em concordância. Encontrei ontem à noite. Vendo que haviam se livrado da horda de zumbis, Qin Lang estacionou o carro na beira da estrada. Bem, estamos seguros agora. Wang Feng soltou uma baforada de fumaça, um brilho sinistro em seus olhos. Ele piscou para Zolveime. Este último entendeu instantaneamente. Ele de repente puxou uma arma e apontou para a têmpora de Qin Lang, sorrindo. Obrigado por nos salvar. Já que está nos ajudando até o fim, por que não nos dá este veículo também? É um desperdício deixá-lo com você. Mate esse cara. Essa garota é linda. Deixe-a ficar. O rosto de Lin Vanner empalideceu imediatamente. As 2 mulheres do grupo, Li Yan e Zhou não pareciam muito à vontade ao ouvir isso, mas não disseram nada. Na verdade, mesmo sem a sugestão de Yuti, Wang Feng já estava pensando em deixar Lin Vanner ficar, antes do apocalipse. Como um trabalhador em Fuji, ele ganhava apenas 2.000 de salário por mês e muitas vezes tinha que assumir a culpa pelos outros. Ele estava perto dos 30 anos e não conseguia arranjar nem mesmo uma namorada, muito menos uma esposa. Finalmente, durante o apocalipse, seu irmãozinho teve a chance de ser usado.
E agora, uma linda celebridade estava bem na frente dele. Como ele poderia deixá-la ir tão facilmente? Mulheres ainda são muito boas. Qin Lang sorriu. Tudo estava sob seu controle. Zhou Weimin ficou surpreso. O que você disse? Assim que as palavras saíram, uma adaga militar já havia cortado a garganta de Zhou Weimin. Zhou Weimin arregalou os olhos, seu corpo caindo descontroladamente. Velho Zhou! Wang Feng ficou horrorizada. Antes que ela pudesse se levantar, uma bala explodiu em sua cabeça. A arma veio de Zhou Weimin. No momento em que sua garganta foi cortada, Qin Lang a pegou. Abriu o coldre com extrema familiaridade e atirou. Todos os movimentos foram feitos em um só fôlego. Não é bom. Xue Yu exclamou, querendo correr, mas já era tarde demais. Qin Lang avançou com um ombro. Tiro a queima-roupa. A bala explodiu em sua cabeça, misturando coisas vermelhas e brancas. Lai, o único membro masculino restante da equipe, implorou por misericórdia. Apenas uma palavra foi dita antes que ele fosse morto. Em menos de 10 segundos, todos os 4 homens foram eliminados. Qin Lang não olhou para os corpos. Recarregou a arma e apontou para Li Yan e Zhou Lei. Não me matemática. Não é da nossa conta. Li Yan e Zhou Lei tremiam de medo. Vou perguntar algumas coisas a vocês. Respondam honestamente. Qin Lang sorriu ironicamente. Através da conversa seguinte, descobriu algumas coisas. Essa equipe é da comunidade de Chunxian. Wang Feng é o chefe da comunidade. Desta vez, ele trouxe pessoas com capacidade de combate para procurar suprimentos. A comunidade realmente estocou alguns cartões, mas não muitos. Apenas cerca de 100 cartões brancos e verdes. Quanto aos cartões azuis e prateados, eles estão carregando-os com eles. É impossível deixá-los na comunidade. É só isso. Qin Lang ficou um pouco desapontado. Essas informações não têm valor. Cartões brancos e verdes para ele não são nada atraentes. Eu só sei disso. Não me mate. Deixe-me fazer qualquer coisa. Pará. Depois de 2 tiros, o carro ficou silencioso. O rosto de Lin Vanyer estava pálido enquanto ela se sentava no banco. Ele não estava culpando Qin Lang por matar pessoas. Mas era difícil aceitar a situação. Por que o apocalipse acabou de chegar e os compatriotas se tornaram tão ruins? Qin Lang balançou a cabeça. Esse tipo de coisa vai acontecer muito no futuro. Lin Vanyer só pode digerir isso sozinha. O que ele precisa fazer agora é encontrar rapidamente uma maneira de fazer o sangue regredir. Qin Lang rapidamente dirigiu o carro de volta ao local original. O que cumprimentou seus olhos foram milhares de corpos ensanguentados densamente compactados. É certo que todos os corpos ensanguentados em um raio de 3 quilômetros estão aqui. Sangue terá que ser derramado novamente. Qin Lang suspirou. Felizmente, ele tem uma boa base. Antes do apocalipse, ele completou o acúmulo original de cartas e tinha muitos explosivos em mãos. Granadas, coquetéis Molotov. Mesmo que outra pessoa soubesse que o Blooded iria evoluir, não haveria nada que pudessem fazer. Afinal, com tanto Blooded, confiar apenas na força bruta. Um grupo de dezenas de pessoas não seria capaz de limpar. Qin Lang primeiro usou um drone para despejar gasolina nos Blooded. Em seguida, usou o drone para transportar coquetéis Molotov remotamente para o meio da horda de zumbis. No momento em que o coquetel Molotov explodiu, a área abaixo se transformou em um mar de fogo, e milhares de Blooded foram cobertos instantaneamente. Todo o processo, desde a preparação até a implementação, levou 2 horas. A maioria dos Blooded foi morta. Os Blooded restantes não representavam uma ameaça. Um pisão no acelerador e todos foram esmagados pelo pequeno trailer. Que fedor! Lin Vanyer cobriu o nariz. O enorme Blooded a poucos metros de distância estava constantemente liberando um odor forte e fétido, que superava completamente o cheiro de pólvora no campo de batalha. Qin Lang ignorou isso. Ele tirou os corpos do trailer e os jogou um por um ao lado do Blooded. Depois de tudo estar completo, ele voltou para o carro para observar. Esperou cerca de 5 minutos e então tentáculos grossos como o polegar irromperam do solo e se enterraram em 6 corpos e um crânio. Essa era a raiz do Blooded. Ele estava evoluindo através da absorção de carne humana. Droga, estamos ferrados. Qin Lang explicou que, depois de absorver 6 corpos e um crânio, o enorme Blooded tremeu repentinamente. Uma aura indescritivelmente estranha emanou de seu corpo. Ele vai evoluir. O coração de Qin Lang estava pulando de excitação, mas seu rosto permaneceu calmo. Ele não ficaria mais forte após a evolução? Lin Vanyer estava curiosa.
Qin Lang balançou a cabeça. O Blood Edge evoluído era, é claro, absurdamente forte. Atualmente, nenhum indivíduo teria a capacidade de lutar sozinho contra o Blood Edge, mas durante o processo de evolução, o Blood Edge, para completar sua evolução, drenaria toda a energia para a parte central. Em outras palavras, neste momento, ele está mais vulnerável, com capacidades defensivas não muito maiores do que as de um Blood Edge comum. É também o melhor momento para matá-lo. Baque de Carla, a faca negra sob a luz do sol, brilhava e refratava uma luz afiada. Qin Lang segurou a faca e caminhou silenciosamente em direção ao Blood Edge. A razão pela qual Qin Lang sabia tanto é porque, em sua vida anterior, ele havia sido um fazendeiro de extração de coração por muito tempo, especializado em extrair o Blood Edge e o Night Demon para a gangue. A faca negra abriu facilmente a casca, e com uma grande quantidade de líquido viscoso e fétido fluindo para fora, o interior do Blood Edge ficou completamente visível. De cima para baixo, centenas de roupas de banho são organizadas de forma irregular, a maioria delas vazias. Apenas uma pequena parte está cultivando carniçais, demônios noturnos e monstros alados. Mas nenhum deles está completo. Qin Lang entrou no interior sangrento e logo encontrou no fundo o coração do tamanho de um punho suspenso no ar, mudando gradualmente de cor. No momento em que o coração ficou completamente preto, Qin Lang cortou o rio de coração negro com uma faca e correu de volta para o trailer sem olhar para trás. Um som estranho veio de trás. O sangrento coração negro perdeu seu núcleo e se desintegrou. Transformou-se em uma poça de sangue em um instante, como se nunca tivesse existido. Dentro do trailer. Este é o rio Coração Negro. O rosto de Lin Vanir estava cheio de curiosidade. Qin Lang assentiu. Coloque o rio Coração Negro na mesa de jantar e respirou fundo. Este é o rio Coração Negro. O recurso mais valioso no início do Apocalipse, sem exceção. Qin Lang realmente pegou muitos rios Coração Negro em sua vida passada. Mas tudo isso era para o trabalho comunitário, como um caixa de banco. Além disso, mesmo um líder comunitário não poderia monopolizar todas as cartas dentro de um rio Coração Negro. Porque essa coisa não é um recurso que uma pessoa ou um pequeno grupo pode saquear. Traga algumas cartas de corte. Poof! A faca negra caiu. O rio Coração Negro instantaneamente se transformou em um monte de cinzas e desapareceu. E no local original do rio Coração Negro, apareceu um monte de cartas. Havia mais de 10 cartas. Visto de lado, você pode ver claramente que existem 2 cartas coloridas dentro. O resto são cartas douradas e prateadas. 2 cartas coloridas. Boa sorte! Qin Lang esfregou as mãos e pegou as cartas. Ele as examinou uma por uma. Além de 8 cartas prateadas, essas 11 ou 6 cartas. Existem 2 cartas coloridas e 6 cartas douradas. As cartas douradas são talento, intuição de perigo. Permite que o possuidor tenha uma percepção aguçada do perigo. Talento, lutador de punho pesado. Torna os punhos do possuidor tão poderosos quanto balas de canhão. Talento, abrir 2 canais. Permite que o possuidor abra o canal Chong. Canais Dai e Chong. O Qi verdadeiro flui automaticamente. Talento, biólogo. Permite que o possuidor domine habilidades de biologia. Habilidade, atirador de elite. Consome certa quantidade de vigor. Mira nos pontos vitais dos inimigos em um raio de 200 metros. Comida, banquete de frutos do mar. Servir na mesa aumenta o moral. 6 cartas douradas. Além da carta de comida e do biólogo, ainda não tem utilidade. As outras 4 cartas são excelentes. Substituição e talento, especialmente intuição perigosa. Pode garantir ainda mais a taxa de sobrevivência e reduzir a probabilidade de ser atacado furtivamente. Não sei o que a carta lendária colorida dará. Qin Lang abriu primeiro uma das cartas coloridas. Depois de ler a introdução, respirou fundo. Talento, domínio do Qi. Permite ao possuidor controlar a energia espiritual condição de uso, abrir os 8 meridianos. Talento de nível Deus ilusório nas cartas coloridas, mas as condições são um pouco duras. Não pode aprender. Qin Lang estava animado, mas também um pouco deprimido. O chamado abrir os 8 meridianos significa que antes de aprender a técnica de controle do Qi, é preciso primeiro aprender 4 talentos de cartas douradas, que são Rendo 2 meridianos, Shongda 2 meridianos, Igvei Invei 2 meridianos, e Enkiao 2 meridianos. Se esse talento fosse apenas difícil de aprender, Qin Lang não estaria tão deprimido. A verdadeira razão para sua depressão é que o talento de nível Deus ilusório como o domínio do Qi é totalmente de cultivo.
mesmo que seja aprendido. O desempenho superficial inicial é muito inferior ao de soco pesado. Talentos de cartas douradas como lutadores ou campeões de Sanda são fáceis de usar. Somente fortalecendo constantemente com cartas douradas e coloridas pode-se liberar o poder de combate mais forte. Pertence ao tipo de talento de explosão tardia. Quanto mais tarde, mais forte. Em sua memória. Na vida passada, muitas pessoas aprenderam a técnica de domínio do Ki, mas a técnica de domínio do Ki de nível superior. Poucos a dominavam. Uma vez dominada, seria definitivamente um déspota. Não pode aprender. Não adianta pensar demais. Qin Lang guardou a técnica de domínio do Ki e abriu a segunda carta colorida. Quando viu o conteúdo da carta colorida, não conseguiu conter a gargalhada. Bom. Você me deu isso? O rosto de Qin Lang estava radiante de alegria. Armadura. Pulseira de proteção eletrônica. Contanto que haja eletricidade, não morre. A descrição simples e direta ecoa a famosa frase da vida passada: quanto menos descrição, mais forte o item. Qin Lang viu pessoas usando essa pulseira de proteção eletrônica na vida passada. É um tipo de dispositivo que precisa gastar baterias de cartas prateadas para carregá-la. Totalmente carregada, pode resistir a 3 ataques fatais. Ou vários ataques auxiliares vazios, dependendo da quantidade de dano do oponente, é claro. A premissa é que o ataque não pode ceder à proteção predefinida da pulseira protetora, caso contrário, ela falhará. Equivalente a uma super defesa passiva, Qin Lang pegou a pulseira do cartão e a colocou no pulso imediatamente. Então ele pegou 3 cartões de bateria prateados do colete tático, cartões azuis ou superiores. Qin Lang fez uma classificação simples em seu tempo livre, então não é problemático encontrá-los. Ele sabe muito bem o que tem e o que não tem, enquanto os 3 verdes na pulseira. As barras de energia estão totalmente carregadas. Qin Lang de repente se sente incrivelmente seguro, ele pensou sobre isso. Ele entregou a arma para Ling Vanyer. Ling Vanyer ficou surpresa. Eu não sei como usar. Eu te ensino. Primeiro assim e depois assim. A capacidade de aprendizado de Ling Vanyer é muito forte. Qin Lang só ensinou uma vez e ela sabia como usá-lo, mas as próximas palavras de Qin Lang a deixaram estupefata. Atire em mim. Qin Lang apontou para o centro de suas sobrancelhas. Ling Vanyer parecia surpresa. Não se preocupe, eu só quero testar a capacidade de proteção, não vou arriscar minha vida. Atire. Ling Vanyer viu que Qin Lang disse isso, então ela só conseguiu cerrar os dentes e atirar. Pará. A bala foi engolida por uma camada de filme protetor no momento em que se aproximou da testa de Qin Lang. Desapareceu sem deixar vestígios, e olhando para a barra de energia na pulseira, diminuiu um nível. Eu não sei quanta energia consome bater no corpo, mas eu não tenho muitos cartões de bateria prateados, apenas cerca de 10. Não posso desperdiçar assim, então Qin Lang pegou os binóculos militares e olhou para os monstros no céu. Olhando para a geada branca cobrindo aquele rosto distorcido e aterrorizante, seu coração estava claro. Em breve, deve haver uma segunda chuva de cartões, ele decidiu não agir esta noite. Recarregue suas energias e espere a chuva de cartões terminar antes de ir para Aishin para encontrar Feng Xiaoni. Embora ele acreditasse que com a inteligência e a habilidade de Feng Xiaoni, mesmo que ele não fosse procurá-la, ela poderia viver bem no apocalipse. Mas ela é afinal a parceira mais importante em sua vida. Quanto mais cedo ele a levar para o seu lado, mais tranquilo ele estará. O tempo passou lentamente. Não sei quanto tempo se passou, o barulho de batidas na porta soou novamente. Qin Lang olhou para o gravador do carro. Suas sobrancelhas franziram em uma carranca. Não sei quando, mas dezenas de pessoas se reuniram ao redor do trailer. Há homens e mulheres, jovens e velhos, e até mulheres grávidas. Quando tanta gente chegou, o que eles querem? Ling Vanyer já estava dormindo. Nesse momento, também acordou assustada. O que eles querem fazer? O que mais poderiam fazer? Qin Lang não se surpreendeu nem um pouco. Ele abriu a porta do carro. O homem de meia-idade que batia na porta viu Qin Lang. Com um sorriso amigável no rosto, disse: Irmão, podemos negociar algo com você. Qin Lang riu. Pode falar. O que é? É o seguinte. Somos todos do condomínio do outro lado. Nesses dias, não tem aqueles monstros que comem gente. Nós não ousamos sair, então ficamos em casa nos escondendo. Mas você sabe. A água e a comida estocadas em casa não servem para nada. Não são eficazes. Só as dos cartões têm efeito. Eu vi o Anguigui e os outros pedindo alguns cartões de água e cartões de comida para você. Então, você poderia nos dar alguns também?
Claro, nós não vamos querer de graça. Todos nós estamos dispostos a seguir você. Qin Lang não conseguiu evitar rir e ironizou sem piedade. Me seguir? Seguir para quê? O que vocês podem fazer? Nem sequer ousam matar zumbis de sangue. Querem que eu seja babá de vocês? Querem meus cartões? Nem pensar, jovens. Como você pode falar assim? Eu já tenho uma certa idade. Como vou lutar contra esses monstros? Estamos negociando com você numa boa. Que atitude é essa? O velho que estava falando, antes de se aposentar, deve ter sido um funcionário. Mesmo nessa hora, ainda transmite uma sensação de arrogância. Qin Lang também não o mimou e respondeu com um sorriso. Sua idade é grande ou pequena? O que eu tenho a ver com isso? Você está vivendo na minha pele? Pedir esmola e ainda ser tão arrogante? Como assim? O velho ficou furioso. Ao ouvir Qin Lang chamá-los de pedintes, todos ficaram descontentes e começaram a cochichar. Na verdade, antes de virem, eles já tinham se reunido para discutir estratégias para lidar com várias situações. Vendo que a atitude de Qin Lang era essa, alguns jovens fortes se levantaram e disseram, cara, não seja tão mal educado. Nós só estamos pedindo um pouco de comida e água emprestadas. Estamos pedindo numa boa. Não seja mal agradecido. Se formos usar a força, temo que você não aguente. Eles entendem a importância de primeiro oferecer uma solução amigável antes de recorrer à força. Lin Vanyer revirou os olhos por trás, quase até o céu. Que descarado! Qin Lang não parava de rir. Que touro! Não ousa matar um zumbi. Dê-nos e vamos embora imediatamente. Não diga que eu não tenho. Mesmo que eu tivesse, não daria você. Qin Lang recusou friamente. Está brincando? Comida e água para 40 pessoas por uma semana. Isso não precisaria de milhares de cartões? Por quê? Não vou dar. Se você não der, nós vamos agir. O homem de meia idade rugiu, e alguns jovens correram para cima. Eles iam agarrar Qin Lang. Qin Lang também não hesitou e socou diretamente. Apenas ouviu-se um estrondo. O corpo do jovem, pesando mais de 80 quilos, era como papel. Ele voou para fora e caiu a 7 ou 8 metros de distância. Vida ou morte em perigo. Este é o terror de um lutador de soco pesado. Ele derrubou as pessoas. Como isso é possível? Um grupo de pessoas foi chocado no local e inconscientemente recuou vários metros. Estou de bom humor hoje e não quero discutir com vocês. Não me provoque. Eu vou matar todos vocês. Sumam! Qin Lang zombou. Ele bateu a porta do carro, deixando um grupo de moradores se entreolhando. Irmão Touro. O que devemos fazer? Ele é tão poderoso. Não entrem em pânico. Niu Youtian ponderou por um momento. Ele está apenas blefando. Ele não ousa realmente matar pessoas. O problema agora não é se ele ousa matar pessoas. Se ele não abrir a porta, não podemos entrar. Niu Youtian pensou por um momento, e um sorriso apareceu no canto de sua boca. Ele tirou uma faca militar da cintura. Eu tenho uma maneira de fazê-lo sair. Vai e exploda os pneus do carro dele. Dentro do carro. Qin Lang, Lin Vanyer. Essas pessoas são loucas. Lin Vanyer estava furiosa. Eles explodem os pneus se não dermos comida. Qual a diferença entre isso e bandidos? O olhar de Qin Lang tornou-se sombrio. Ele estava de bom humor hoje e não queria se importar com eles, mas olhando para a situação atual. Se não matarmos algumas galinhas, realmente não conseguiremos dissuadir esses macacos. Proteja os pneus do trailer. Embora também sejam versões reforçadas, eles definitivamente não resistirão ao ataque de uma faca militar. Qin Lang pegou uma arma de cabeceira. Ele verificou o carregador, reabriu a porta do carro e, instantaneamente, todos os olhares se concentraram nele. Alguém percebeu a arma na mão dele e mostrou uma expressão de medo. Você é o chefe desse grupo, certo? Qin Lang apontou a arma para Niu Youtian. Niu Youtian esticou o pescoço e disse, e se eu for? Não pense que pode nos assustar com uma arma de brinquedo. Se você não nos der comida ou bebida, você também não vai a lugar nenhum. É melhor morrer do que ceder. Então morra! Qin Lang assentiu e atirou diretamente. Asterisco para, asterisco a bala explodiu a cabeça de Niu Youtian. Niu Youtian nunca sonhou que esse jovem realmente ousaria atirar. Infelizmente, a vida não tem volta. Ele matou. Ele realmente atirou. Que bom! Um bando de ralé ficou apavorado. Os convidados se dispersaram como pássaros e animais. Os jovens que ameaçaram Qin Lang correram. Mais rápido que qualquer um. Até os sapatos voaram. Qin Lang não se incomodou em desperdiçar balas neles. Com o rosto frio, ele voltou para o carro. Com o exemplo de Niu Youtian,
Os moradores do bairro não ousaram mais assediar Qin Lang. Todos o evitaram. A noite passou assim. O céu oriental começou a clarear. Às 7h30 da manhã, como Qin Lang havia previsto, a chuva de cartas anormais caiu. Embora fosse muito menor do que no primeiro dia, trouxe esperança de sobrevivência para os sobreviventes. Muitos moradores apareceram por perto. Todos estavam comemorando e pegando as cartas. Fique no carro e não abra a porta para ninguém, não importa quem bata. Eu não vou muito longe. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Voltarei em 5 minutos. Qin Lang estava um pouco preocupado e instruiu Ling Vanyer. Ling Vanyer assentiu pesadamente. Tenha cuidado. Qin Lang saiu do carro e rasgou o cartão dourado. Ele jogou para frente aleatoriamente. Uma motocicleta fantasma vermelha apareceu imediatamente no espaço aberto. Este é o único veículo de cartão dourado que ele tem fora do trailer. A descrição desta motocicleta é muito interessante. Quando a moto fantasma ronca, 8 lados curtem. Qin Lang odeia profundamente aqueles que cultivam até tarde da noite e não dormem. Seu olhar estava fixo em um cartão dourado que ainda flutuava no ar e ainda não havia caído. Seu objetivo é muito claro, apenas cartões dourados. Outras cores de cartões não o atraem. Dentro de uma casa, você fica em casa com Xiaobao. Eu já volto. Wang Di descansou por uma noite. Tanto seu corpo quanto seu estado mental se recuperaram muito. Tenha muito cuidado. Sua esposa realmente não queria que o marido saísse. Mas esta é uma oportunidade única de acumular recursos. Perdê-la significa passar fome. Não se preocupe, eu sei o que fazer. Wang Di era um entusiasta do montanhismo. Naturalmente, não faltam equipamentos como mochilas de montanhismo em casa. Ele pegou uma casualmente. Pegando uma bengala de caminhada para se defender, ele correu para fora. Neste momento, quase todos os sobreviventes da vizinhança estavam reunidos, todos sem exceção, competindo por cartas. Alguns até lutaram por uma carta azul. Wang Di não escolheu lutar com eles, mas virou em um beco e, depois de sair do bairro, pegou as cartas espalhadas pela rua. Wang Di teve muita sorte e conseguiu mais de 30 cartas brancas em menos de 10 minutos. Cartas verdes e até uma carta azul. Se economizarmos, é quase o suficiente para alimentar nós 3 por uma semana. Wang Di estava radiante. Justamente quando ele continuava procurando por cartas, algo atingiu sua cabeça. Ele tocou com a mão e descobriu que era uma carta colorida e multicolorida. Carta colorida. Wang Di e Kong Yimin quase tiveram um ataque cardíaco. Ele nem olhou. Enfiou a carta colorida no sapato imediatamente. Até um idiota saberia o valor dessa carta colorida. Definitivamente é muito alto. Irmão Gui, quantas cartas você pegou? Wang Gui acabou de se levantar quando 3 jovens corpulentos apareceram de repente atrás dele. Wang Gui os conhecia. Eles eram conhecidos como vagabundos no bairro, ociosos o dia todo, fumando, bebendo e jogando. Mas como todos moravam no mesmo bairro, ainda se cumprimentavam quando se encontravam. Wang Gui sorriu. É da junho, saí tarde e não peguei muitas. Não pegou muitas, quer dizer quantas? A Gao da Jun avançou com um sorriso malicioso e pegou a mochila de Wang Gui sem dizer mais nada. Ele abriu e soltou um grito estranho. Não são poucas. Não são dezenas de cartas. Da Jun, o que você está fazendo? Wang Gui disse fracamente. Ele era um homem naturalmente covarde. Caso contrário, não teria se encolhido em casa com medo de sair. Não estou fazendo nada, só estou pegando algumas cartas emprestadas de você. A Gao da Jun enfiou todas as cartas no bolso. Rindo e rindo, ele entregou a mochila. Wang Zixen é o amigo de Gao da Jun. Vendo Wang Gui um pouco zangado, sem pensar 2 vezes, chutou a cara dele. Porra, você não está convencido? Que tipo de olhar é esse? Wang Gui caiu no chão, tremendo. Ok, Zixen. Não podemos intimidar pessoas honestas. A Gao da Jun acenou com um sorriso, aproveitando a chuva para pegar os cards rapidamente. Os 3 imediatamente abandonaram Wang Gui e foram embora. Vendo os 3 irem embora, Wang Gui cobriu o rosto e se levantou. Secretamente feliz por ter guardado um trunfo na manga, caso contrário, teria sido pego de surpresa. Do outro lado, o trio de bandidos procurava por cards. Irmão Junho, tenho algo que não sei se devo dizer ou não. Wang Zixen lambeu os lábios. Somos irmãos, diga o que quiser. Não precisa esconder nada. A Gao da Jun olhou para ele com curiosidade. A esposa de Wang Gui é muito bonita. Depois de ter filhos, aqueles peitos também são grandes.
Assim que essas palavras foram ditas, todos os três pararam. A expressão de Agao da Jun era estranha, mas rapidamente se tornou grotesca e maligna. Ele colocou a mão no ombro de Wang Zixin. Então, você quer dizer? Wang Zixin sorriu maliciosamente. Agora é o fim do mundo. Monstros estão por toda parte. Ninguém sabe quando será morto por monstros. Eu quero aproveitar um pouco antes de morrer. Eu realmente quero pegar aquela mulher há muito tempo. Uma mulher é perfeita para servir nós três. Se você não tivesse dito, eu realmente não teria pensado nisso. O peito da esposa dele é realmente largo o suficiente. Mas, irmão Junho, e se o Wang Yi descobrir? Isso não é fácil de resolver. É só matá-lo. Hehe. Os três bandidos se entreolharam. Cheios de excitação, eles nem se preocuparam em pegar os cards e voltaram sorrindo maliciosamente para o bairro. A chuva de cards durou menos de 1 hora e parou. Wang Yi estava preocupado que monstros aparecessem a seguir. 7 para lá, 8 para cá, evitando deliberadamente a multidão para ir para casa. Quando ele chegou à porta de casa, ele percebeu que algo estava errado. A porta estava aberta. Querida, por que você não fechou a porta? Eu peguei muitos cards. Deve ser suficiente para nós. A voz parou abruptamente. A garganta de Wang Yi parecia estar sendo agarrada por uma mão invisível. O que chamou a atenção foi uma cena incomparavelmente trágica. Como um inferno na Terra. Bem-vindo de volta. Qin Lang acabou de estacionar a moto fantasma na porta. A porta do trailer se abriu por dentro, revelando o rosto de Lin Vanyer, cheio de orgulho juvenil. Qin Lang ficou ligeiramente surpreso. Por um momento, ele teve uma sensação de déjà vu. Em vidas passadas, toda vez que era o pequeno ano novo, você sempre. Eu também disse a mesma coisa a ele. Sim, estou de volta. Qin Lang sorriu. Retirei a chave do fogo fantasma e entrei no trailer. Olhando para os 3 pratos e uma sopa na mesa de jantar, Qin Lang não pôde deixar de rir. Especialmente esperando por mim? Sim. Ling Vanyer franziu os lábios ligeiramente vermelhos. Qin Lang não era mais o filhote do campus naquela época. Como ele poderia não conhecer os pensamentos de Ling Vanyer? É que ele não está com disposição para o amor agora. Armazenar comida é um momento importante para acumular recursos, o que afeta diretamente quanto tempo ele pode sobreviver no apocalipse. Diante da vida, o sexo como tempero só pode ser adiado. Após um almoço apressado, Qin Lang observou o rosto estranho no céu, com base na experiência de sua vida anterior. Julgando pelas mudanças atuais no rosto estranho, deve haver mais 3 a 4 horas antes da chuva de sangue. Antes disso, ele tem que fazer algo importante. Vou sair. Você cuida da casa. Qin Lang colocou uma mochila contendo comida e água nas costas e saiu correndo de fogo fantasma. Um ponto de suprimentos foi aberto do outro lado da comunidade. Ele planeja fazer um acordo. A busca por cartas agora foi um fracasso. Além de pegar alguns cartões dourados de recursos, o resto eram todos cartões prateados, cartões azuis e cartões verdes. Então ele planeja tentar a sorte na comunidade para ver se consegue trocar por alguns cartões de alta qualidade. Para esses residentes, comida e água são as coisas mais importantes. Quando Qin Lang chegou ao jardim da comunidade, o jardim estava vazio. Nenhuma alma viva. Mas ele sabia que os residentes da comunidade estavam escondidos em suas respectivas casas. Neste momento, dezenas de pares de olhos estão olhando para ele. Eu não tenho mais intenções em relação a você. Estou apenas aqui para negociar com você. Eu só tenho um monte de comida e cartões de água. Quero trocar cartões verdes e cartões azuis que não sejam comida com você. Se houver cartões prateados ou cartões dourados, estou disposto a oferecer uma proporção maior. Para mostrar sua sinceridade, Qin Lang. Ele tomou a iniciativa de abrir a mochila e tirar todos os cartões brancos de dentro. Não perca a oportunidade. O tempo está passando. Eu só vou ficar um pouco. A aparência de Qin Lang neste momento é como a de um pequeno vendedor montando uma barraca no portão da cidade universitária. Não há diferença. Muito amigável e realista. Depois de gritar por um tempo, alguém saiu cautelosamente do prédio. É um jovem casal, com cerca de 25 ou 6 anos. Que tipo de cartas você tem? Qin Lang foi direto ao ponto. Um azul, 5 verdes e alguns brancos. O homem abriu a boca timidamente. Não o culpe por estar com medo, embora ele não tenha participado pessoalmente da fuga ontem. Atividade. Mas ouvi os vizinhos dizerem que para Qin Lang só tem uma palavra: traição. As bem brancas não. Me mostre as cartas azuis e verdes. Qin Lang pegou as cartas e olhou.
Seu olhar de desgosto chegou ao ponto de, isso não serve para nada. No máximo, te dou 20 cartas brancas. Comida ou bebida, escolha o que quiser. Troca ou não. O homem ouviu que podia escolher comida e bebida à vontade. Se tem um, tem dois. Os outros viram que Qin Lang realmente estava lá para negociar. Não hesitaram mais e desceram para trocar cartas com Qin Lang. Logo, Qin Lang trocou mais de 1000. Cartas brancas de recursos foram trocadas por mais de 300 cartas azuis e verdes de uso limitado. Aparentemente, Qin Lang pareceu perder, mas na verdade estava ganhando horrores. É preciso saber que a proporção normal de troca de cartas é de 10 cartas brancas para uma carta verde. 100 cartas brancas para uma carta azul. Não mencionaram nada sobre isso. Se fosse através de um terminal de troca para realizar a transação, ele morreria se trocasse por 100 cartas verdes. Um verdadeiro benefício para jogadores de teste interno. Vendo que já havia trocado quase todas as cartas, Qin Lang se preparou para partir. Foi quando uma voz familiar veio de trás. Como troca as cartas coloridas? Qin Lang ficou completamente confuso, olhando para o homem Wang Yi, que havia pedido comida a ele na noite passada. Ele se acalmou e sussurrou. Você tem cartas coloridas? Qual o nome da carta? Ele precisa confirmar primeiro se o outro está blefando. Anel espacial. Artefato. Wang Yi disse em voz baixa. Suspiro. Qin Lang respirou fundo. Anel espacial. Equipamento estratégico absoluto. Na vida passada, um anel espacial podia ser trocado por quase 2 conjuntos. 20 cartas de talento dourado. É uma das poucas que excede o dobro do valor original das cartas coloridas. Quer ir no meu carro para conversarmos? Qin Lang achou que o Wang Yi recusaria. Quem diria que o homem apenas murmurou um pum e entrou no carro dele. Não precisa. Escondi as cartas. Você pode me matar, mas não vai encontrar. Wang Yi abriu a boca lentamente como um fantasma. Qin Lang ficou atordoado. Riu sem graça. Dentro do trailer, Qin Lang pediu a Lin Vanyer para dar a Wang Yi uma xícara de café e também um prato de arroz com carne ao curry. Wang Yi não recusou, e devorou tudo avidamente. Qin Lang não tinha pressa, e só falou depois que Wang Yi terminou de comer. Agora podemos conversar sobre o negócio, certo? O que você pretende trocar? Wang Yi esfregou as pálpebras. Eu não quero cartas. Contanto que você me ajude a matar 3 pessoas. Qin Lang se corrigiu, percebendo que algo estava errado. O que aconteceu? Minha esposa morreu, meu filho também morreu. O olhar de Wang Yi estava vazio, e Lin Vanyer parecia surpresa. Morreu. Estavam bem ontem à noite. Como isso aconteceu? Quem matou minha esposa e meu filho foi a Gao Dajun. Wang Zixin e Zhou Yu. Eles abusaram da minha esposa alternadamente e estrangularam meu filho. Wang Yi de repente ficou agitado, socando a mesa de jantar como um louco, rugindo. Eu vou deixá-los morrer. Contanto que eles morram, a carta colorida é sua. Mate. Me ajude a matá-los. Eu sei que você tem essa habilidade. Qin Lang olhou para o homem, que já estava um pouco perturbado devido ao excesso de tristeza, e olhou para Lin Vanyer. Calmamente disse, eu ainda te darei uma condição adicional. Você pode escolher a forma como eles morrem. Se as condições permitirem, eu deixarei você se vingar com suas próprias mãos. Qin Lang olhou para a hora em seu relógio de pulso. Pegou a faca preta Zandin e se levantou. Faca negra, venha comigo. Tenha cuidado. Lin Vanyer sussurrou. Faca negra. 5 minutos depois. Qin Lang levou Wang Yi de volta para o bairro. Ele planejava deixar Wang Yi apontar onde as 3 pessoas moravam. Wang Yi de repente puxou seu braço, tremendo. Eles. São eles. Qin Lang olhou para cima, e 3 jovens caminharam em sua direção. Eles também participaram do cerco ao trailer ontem à noite, mas não agiram. A Gao Dajun tinha um olhar brincalhão no rosto. Irmão Yi, voltou. Foram vocês que mataram minha esposa e meu filho. Não neguem. Alguém viu. Wang Yi gritou, com os olhos cheios de sangue. A Gao Dajun riu. Quem disse que eu não admito? Sim, fui eu quem os matou. Wang Yi não esperava que a outra parte admitisse tão abertamente. Wang Zixin sorriu, dizendo que era justo. Sua esposa é ótima, muito linda, você nem imagina. Estávamos brincando com ela, e ela já estava dormindo. Nem as crianças foram poupadas, disse Qin Lang sem expressão. Nenhuma emoção expressa, a Gao Dajun deu de ombros. Na verdade, no começo não queríamos matar ninguém, foi puramente um acidente. Estávamos fazendo coisas importantes, e aquele pirralho estava me irritando, então pedi a Lao Zou para calá-lo.
Quem diria que esse garoto não tinha experiência e estrangulou o pirralho até a morte? Então aquela mulher enlouqueceu. Eu não podia não matá-la. Você vê como ela me arranhou. A Gao Dajun estava confiante, provocando deliberadamente Wang Yi, expondo vários arranhões sangrentos no pescoço. Ei, não posso culpar totalmente a mim. Como eu saberia? Aquele pirralho era tão frágil. Eu nem usei força. Zhou Yu ficou ofendido. Vocês, bestas. O corpo de Wang Yi tremia. Lágrimas escorriam pelo rosto. A morte trágica de sua esposa e filhos foi descrita por eles de forma tão leviana. Ninguém aguentaria isso. Se não fosse por Qin Lang segurando-a firmemente, ela já teria ido lutar. Você a trouxe aqui para se vingar, não foi? Os olhos de Gao Dajun estavam cheios de provocação, olhando fixamente para Qin Lang. Garoto, aquela garota bonita no seu trailer é muito boa. Meus irmãos a reservaram. Quando te matarmos, vamos cuidar bem dela. Garantimos que ela vai adorar. Primeiro até a morte. Ha ha ha, meu grande pau está impaciente. Wang Zixin e Zhou Yun gargalharam, ambos expondo deliberadamente as armas na cintura. Eles tiveram muita sorte e encontraram 3 cartas de prata de pistola a caminho de volta ao bairro. Esta é a principal razão pela qual eles estão tão confiantes. Então, quando eles descobriram que Wang Yi trouxe Qin Lang de volta para se vingar, eles tomaram a iniciativa de enfrentar o inimigo. 3 pessoas, 3 armas. O que há para temer? Vocês 3, Qin Lang revelou um sorriso frio. Cale a boca, sua vadia, morra. A Gao Dajun sacou a arma com decisão, mas antes que pudesse puxar o gatilho, Qin Lang, que estava preparado, quebrou seu braço com um tiro. Competir comigo em sacar armas? Você está pedindo para morrer. Minha mão! A Gao Dajun caiu gritando. Wang Zixin! Vendo isso, Zhou Yun atirou em Qin Lang com força. O que o chocou foi que as balas atingiram Qin Lang. Desapareceram como pedras no mar, sem deixar vestígios. Não conseguiam feri-lo nem um pouco. Qin Lang não deu aos 2 mais tempo para pensar ou atacar. Revidou atirando. Pará-pa! Depois de 2 tiros, Wang Zixin. Os braços de Zhou Yun que seguravam as armas foram quebrados. Qual sobrevivente que conseguiu viver por 5 anos no apocalipse não é um atirador habilidoso? E qual deles não tem um truque especial? Qin Lang nem sequer usou a função de mira do atirador habilidoso. A essa distância, não havia necessidade. Por quê? Eu claramente o atingi. Por que ele está bem? Ai! Dói! Ai! 3 Eggogo! Gritaram miseravelmente enquanto estavam deitados em uma poça de sangue, atraindo os moradores do bairro para olhar para baixo. Não há paredes à prova de vento no bairro. O que aconteceu com a esposa e os filhos de Wang Yi, eles já sabiam. Naturalmente, ninguém simpatizava com esses 3 chefes de seção. Qin Lang deu um tapinha no ombro de Wang Yi e entregou-lhe um cartão de faca verde. Você pode se vingar de sua esposa e filhos com suas próprias mãos. Seu pedido foi cumprido. Onde estão minhas coisas? No cano de esgoto do 1º andar. Wang Yi disse. Você fará tudo? Eu te dou o que você quiser. Cartões. Nós temos muitos. Devolvo tudo para você. Não me mate. Por favor. Foi ideia de Wang Zixin. Os 3, que antes eram extremamente arrogantes, estavam tão assustados que mijaram nas calças. Começaram a implorar por misericórdia e a incriminar seu bom irmão. Qin Lang olhou para a cena. E então desviou o olhar. O que ele tinha que fazer estava feito. O poder de decidir sobre a vida e a morte estava nas mãos de Wang Yi. Não importa o que aconteça a seguir, não é da conta dele. Ele só quer rapidamente pegar o cartão de riqueza espacial. Wang Yi não mentiu para ele. O cartão de riqueza estava realmente escondido no corredor do 1º andar. No final do cano de esgoto, coberto com lixo industrial, Qin Lang rasgou o cartão. Colocando o anel no dedo, um espaço quadrado apareceu dentro dele. 1 metro cúbico, não parece grande, mas pode conter muitas coisas. Como sua moto fantasma ou centenas de corpos de tamanho normal, adultos de 60 kg. A área do corpo é de cerca de 0,6 metros cúbicos. Com isso, ele pode programar a criação de cadáveres de sangue. No momento em que soube da existência do anel espacial, Qin Lang já havia pensado em como usá-lo para guardar corpos. Claro, a premissa é esperar até encontrar Feng Xiaonin. Encontre um lugar seguro para se estabelecer a longo prazo primeiro. Saindo do prédio da unidade, Qin Lang passou o olhar rapidamente. Os 3 liderados por Gao Dajun já haviam sido abertos e estavam mortos. E Wang Yi estava coberto de sangue, ajoelhado em uma poça de sangue, chorando e rindo. Qualquer consolo parece pálido neste momento.
Qin Lang não disse nada, apenas passou por ele. Quanto às 3 armas, ele originalmente queria levar todas, mas depois de pensar sobre isso, ainda deixou uma para Wang Di. Caso contrário, ele se sentiria muito desconfortável segurando este cartão colorido. Algumas horas depois, choveu de novo. Não, era chuva de sangue. A exclamação de Lin Vanyer acordou Qin Lang, que estava descansando com os olhos fechados no banco do motorista. Qin Lang olhou pela janela do carro. Inúmeras gotas de sangue de diferentes tamanhos caíram como chuva, em maior número do que os cadáveres de sangue de nível inferior. Ele até viu meteoros cruzando o céu, caindo à distância. Assim que o sangue aterrissou, começou a borbulhar imediatamente, e um grande número de cadáveres de sangue correu para fora em busca de presas. A localização do trailer é no extremo sul do cruzamento, o que não só é conveniente para o trânsito, mas também tem uma visão relativamente aberta. O mais importante é que não há edifícios altos nas proximidades, e pode-se ver claramente onde os cadáveres de sangue caem. Vamos! Tente suas habilidades de arco e flecha. Qin Lang puxou Lin Vanyer para a parte inferior do carro, fumando enquanto falava. Por que está tão assustada? Não está com medo? Não estou com medo. Então por que você está tremendo? Lin Vanyer repreendeu. Estou muito animada. Antes eu só podia assistir você matar monstros, mas agora finalmente posso lutar ao seu lado. Assista minha apresentação. Enquanto falava, Lin Vanyer puxou o arco e flecha. Não é? A flecha zuniu e atravessou a cabeça de um cadáver sangrento, certeira. Movimentos suaves e contínuos, tudo em um só fôlego. Em 2 palavras, impressionante. Bom trabalho, continue assim. Qin Lang levantou o polegar. Embora a besta não seja poderosa, ela tem uma grande vantagem sobre as armas de fogo. O ruído é tão baixo que pode ser ignorado. Não precisa se preocupar em atrair outros zumbis de sangue. As armas são diferentes. De quilômetros de distância, Qin Lang consegue ouvir os tiros vindos da comunidade. Quanto mais você luta contra os zumbis de sangue, mais eles aparecem. Não sei quantas pessoas sobrarão na comunidade após esta chuva de sangue. Esquece, o que isso tem a ver comigo? Qin Lang desembainhou a faca negra e cortou, correndo em direção a um pequeno grupo de zumbis de sangue não muito longe. Algum tempo atrás, na comunidade a poucos quilômetros de distância, Wang Di estava sentado em sua sala de estar, atordoado. O sangue no chão já havia sido limpo. No quarto, havia 2 corpos, um grande e um pequeno, cobertos com lençóis. É minha culpa, sou inútil. Não posso protegê-los. Não vão devagar, vou descer e encontrá-los. Wang Di pegou uma arma na mesa e apontou para a têmpora, mas quando ele estava prestes a puxar o gatilho. Quando a chuva estava forte e a família se reunia, a comunidade soltou exclamações de espanto. Wang Di foi até a janela e olhou para baixo. Ele ficou chocado ao ver que vários zumbis de sangue vermelho apareceram de repente, cheirando mal e cobertos de muco. Lutando para sair, alguns zumbis de sangue encontraram um alvo e gritaram enquanto perseguiam. Vários residentes que trocavam cartas na área aberta foram despedaçados no local. Papai, estou com medo. Um menino de 3 ou 4 anos estava parado em um escorregador no jardim chorando. Não muito longe, um zumbi de sangue corria em sua direção. E seu pai já havia sido mordido no pescoço por um zumbi de sangue. Cuidado, criança. Cuidado! Wang Di é uma pessoa covarde, tímida por natureza. A única maneira de aliviar o estresse é escalar montanhas. Mas neste momento, ele não sabe de onde veio a coragem. Com a cabeça quente, ele pulou do 3º andar. Seu corpo caiu pesadamente no cinturão verde. Sem se importar com os braços cortados, ele pegou o menino e correu para o corredor. O zumbi de sangue errou o ataque e ficou furioso, virando-se para persegui-lo. Ele mordeu a perna do menino enquanto atacava e rastejava. A dor fez o menino desmaiar no local. Eu vou lutar com você! Wang Di gritou. Ele puxou o gatilho e a bala explodiu a cabeça do zumbi de sangue. O tiro assustou outros zumbis de sangue. Esses monstros com audição e olfato excepcionalmente aguçados viraram a cabeça em uníssono. No final da tarde, na interseção, dentro de um carro à prova de balas. Vamos descansar um pouco. Não deve haver zumbis de sangue por perto. Qin Lang chamou Lin Vanyer para descer do teto do carro. Em apenas 2 horas, ele descobriu que Lin Vanyer tinha um talento extremo para o combate e capacidade de aprendizado, desde nervosismo inicial até sucessivos tiros na cabeça de zumbis sangrentos. A rapidez com que suas habilidades melhoraram o deixou maravilhado. Não é à toa que a pequena atriz Lin Vanyer abriu o caminho sangrento em sua vida passada.
encontrou ele encolhido de medo em casa. Eu matei 61 zumbis sangrentos. Ling Vanyer, com o rosto cheio de alegria, pulou para dentro do trailer para receber elogios de Qin Lang. Impressionante, troque de roupa, tome um banho e vamos comer. Qin Lang disse com um sorriso. Por estar tensa por muito tempo, o casaco de Ling Vanyer já estava encharcado de suor. A roupa íntima estava claramente visível e cada movimento mostrava sua beleza, quase fazendo com que Qin Lang, um jovem de 20 e poucos anos, cheio de vigor, quase perdesse o controle. Depois de se lavar, Ling Vanyer vestiu uma camisa branca limpa e saiu vestindo shorts curtos, exalando um aroma único de sabonete líquido misturado com hormônios femininos. Vamos sair daqui hoje à noite? Ling Vanyer perguntou enquanto secava o cabelo. Ela já considerava o trailer como sua casa. Qin Lang assentiu. Vamos aproveitar a escuridão para passar. A chuva de sangue acabou de parar. Agora, em todos os lugares da cidade deve haver muito sangue. Os zumbis sangrentos são uma grande oportunidade para acumular recursos. Seria ainda melhor se pudéssemos matar alguns demônios da noite. Inesperadamente, este homem sobreviveu e ainda segurava um menino moribundo em seus braços.